Os atos do ministro Alexandre de Moraes estão numa linha que tem caracterizado a Suprema Corte nos últimos tempos, uma linha mais dura no tratamento de atividades políticas. A meu ver, pela Constituição e pela Lei 3.260, nós teríamos atos de terrorismo, porque na prática o inciso 43 do artigo 5º e, ao mesmo tempo, a lei prevê que a destruição de prédios públicos com a intenção de derrubar de governo caracterizaria. Mas se houvesse terrorismo, o governo federal teria que ter as suas autoridades punidas, como os mandantes e como os praticantes do ato, porque a omissão, tendo eles tomado conhecimento de que haveria movimentação desde sábado, não terem tomado a providência, eles, por omissão, estariam na mesma situação daqueles que mandaram e daqueles que praticaram. Mas a maioria dos juristas entende que não haverá a caracterização de terrorismo. Formalmente seria terrorismo, mas a motivação não seria de terrorismo, razão pela qual a penalidade será menor e também haverá uma desresponsabilização daqueles autoridades do governo federal, daquelas autoridades que tivessem cercado os três poderes, não teria havido aquela destruição. Aliás, o mesmo que fez o presidente Michel Temer, quando o Congresso foi invadido, em 3 horas ele conseguiu preservar, utilizando-se das forças que poderia utilizar naquela ocasião, através do estado de emergência. O segundo aspecto é de que, efetivamente, nós estamos tendo na corrente que o Supremo tem adotado de consequencialismo jurídico, de que, através dos princípios gerais, há um certo poder político da Suprema Corte de definir e alterar a legislação à luz desses princípios. Nós temos visto uma participação maior da Suprema Corte em atividades políticas nesse país. O que vale dizer, nós vivemos, diferentemente do que aconteceu na Constituinte em 1987 e 88, uma interpretação neoconsequencialista do Supremo Tribunal Federal que leva a essa atuação mais política que não havia até 2002 por parte da Suprema Corte. Essa é a razão pela qual tem-se a sensação de que está havendo medidas exageradas. Isto, evidentemente, o tempo é que definirá. Na minha posição, eu prefiro a corrente clássica de direito constitucional e não esta nova corrente neoconsequencialista, mas é a opinião de um professor.